Eu, como advogada de imigração, graças a Deus, não tenho o menor problema em admitir que eu sou muito competente no que eu faço. Correto. As pessoas falam, quando eu me apresento, falam que sou advogada de imigração, eles falam, você deve estar ocupada por causa da fronteira. Eu falo, não, eu sou ocupada porque eu sou boa. E porque eu trabalho até as 11 da noite. Não tenho o menor problema. Eu dou sorte sim, né? A sorte sempre me encontra. A minha chave virou mesmo. Eu morava aqui em Massachusetts, né? E eu fiquei grávida do meu primeiro filho. E eu falei, eu tinha 20 para 21. E ali eu falei, não, agora vai ou racha. E essa é a coisa do Financeiramente. Fala galera, Thiago Prado, seu host do podcast Imigrante Rico aqui hoje com a doutora Renata, direto de Boston, Massachusetts. Será que é a capital do brasileiro na terra do tio Sam? Eu acho que sim. Bem-vinda. Obrigada por me receber. Muito bom ter você aqui. Apesar de todas as dificuldades técnicas, o podcast vai sair, né? Mas brasileiro se vira. Não tem dificuldade técnica que proíba a gente fazer as coisas. E empreender é isso. Viver é isso, né, Viver é isso. É o que acontece enquanto a gente está planejando. A melhor e mais importante qualidade que um empreendedor e que um imigrante pode ter é essa flexibilidade de estar se readaptando enquanto busca uma meta final, que é o sucesso. Porque o sucesso não é um fim, ele é uma jornada contínua. E outra, não é estático. É uma montanha russa. Não é. Blockbuster está aí para nos ensinar. Eu falo muito isso. Não me julgue por onde eu estou hoje, me julgue quando eu for sepultado. Você sabe, porque até lá é transitório. Sabe que eu brinco muito que meu escritório, né, eu como advogada de imigração, eu lido com um ser humano. A gente é um hospital de ser humano. E eu falo às vezes para as clientes assim, que estão namorando, estão em dúvida se vão casar ou não, eu uso sempre o exemplo do Barack Obama. Certo. Michelle Obama não era a esposa do Barack Obama. Certo. Barack Obama era marido dela, porque ela é que era a que mandava, né? Quando ela conheceu ele, ela não sabia onde ele ia terminar. Que ele ia terminar. Ela fez uma aposta, ela fez um investimento. Na maioria das vezes, a gente, quando vai escolher uma pessoa, um investimento, um sócio, a gente olha onde ele está. A gente não avalia a capacidade que ele tem de crescer, de se manter. Né? Isso aí é muito importante. E isso é mais importante do que onde está. E o que eu aprendi no fundo de investimento do MIT é o que trouxe essa pessoa até aqui não leva ele até lá. Não leva. Então a gente olhava e analisava muito o histórico de um investidor para saber se ele tinha uma vantagem competitiva, um behavioral competitive advantage, uma vantagem competitiva psicológica que colocava ele num ponto diferencial dos outros investidores. Concordo. Porque é aquele fator ali, aquela essência que faz aquela pessoa chegar lá. Eu vou mencionar um nome que as pessoas, quando a gente fala assim, mas aí é você ter a capacidade de passar da primeira camada. Então, eu sou assim, literalmente obcecada, estudo todos os passos de Kris Jenner, a mãe da Kim Kardashian. Sim. Aquela mulher é um animal. Por quê? Porque ela era aeromoça quando conheceu o primeiro marido, que era o Robert Kardashian, né? Que ele faleceu. Ele era um empresário de sucesso, dinheiro da família. Ela separou dele e quando ela saiu de casa, ela saiu com 4 crianças sem nada, nada. E ela saiu de casa, conheceu o Bruce Jenner, que agora é né, a Caitlyn Jenner. Bruce Jenner era campeão de decathlon, acredito. Campeão medalhista, tinha 2 medalhas. Kris Jenner conta que Bruce Jenner, as medalhas dele estavam na gaveta de meia dele. Porque ele chegou no ápice e não soube gerir. E ela falou, não, eles se casaram, ela tinha 4 crianças, ele tinha mais 3 ou 4, ainda tiveram mais 2. E ela falou, a gente morava num apartamentinho, todo mundo vê aquela opulência hoje, né?
E ela criou aquela... Porque eles são uma empresa, eles não são pessoas. Quando as pessoas falam, Kim Kardashian está se mostrando o tempo todo, ela não está se mostrando o que ela quer se mostrar, ela está se mostrando o que ela quer ganhar. Correto. E aquilo ali você tem que ter uma disciplina, você Gigante. tem que ter uma coraça. Tem um episódio, quem gosta de marketing, né? Tem que assistir aqueles episódios. Mas não é assistir para ver onde elas estão. Não. É para você... Estratégia. Estratégia. Storytelling. O storytelling. Ela... Igual a Virgínia no Brasil. Virgínia é o mesmo playbook. É a mesma coisa. É o mesmo playbook. Mas por que as novelas no Brasil vendiam tanto marketing? Sim. Era a mesma coisa. Era o mesmo playbook, só porque só tinha aquele canal de distribuição naquela época. Exatamente. E você... E aqui a gente olha para esse empreendedor aqui, vamos falar do empreendedor imigrante, certo? Que é o que a gente tem muito conhecimento, brasileiro específico nesse caso. Eles têm uma dificuldade muito grande de comunicar o valor deles. Já percebeu isso? Sim. Você sabe, Thiago, que no meu escritório, uma das primeiras coisas que eu sugiro para o meu cliente é ir fazer terapia. Porque no Brasil, a gente não pode fazer Até terapia... pro homem? Todo mundo. Todo porque mundo. o homem não, mas treina isso aí ainda pra mulher, ué. Mas você sabe que a América quebra a gente. Eu tive a oportunidade de fazer... Eu faço toda semana, tô sendo sarcástico aqui, porque não, mas terapia é coisa de mulher. É porque as pessoas acham que terapia é só quando tem algo de errado. Correto. Você não vai pra academia só porque você tá gordo. Você vai pra academia porque você quer melhorar. Então, Boa. terapia é a academia da mente. Isso aí. Né? Eu fiz uma mentoria durante 90 dias com um cara chamado David Nagel. Certo. E ele falou uma coisa que eu me senti assim super validado naquilo ali. Você tinha que fazer todos os dias, às 9 da manhã, por 90 dias, porque é o que leva para você criar um hábito. Correto. Tá? E aí ele falou que ele é americano e ele não tinha nada, ferrado e conseguiu crescer a vida dele. E ele falou que ele começou a estudar o imigrante. Porque ele falou, por que o imigrante tem mais sucesso do que o americano? Essa foi minha tese pro livro que sai ano que vem, em março. E aí, março, abril, isso aí. Ele falou, sabe por quê? O imigrante, ele tem que quebrar todos os paradigmas dele, desde a casa, desde a comida, desde a rota que leva ele até em casa. Ele tem que se abrir e se tornar muito mais vulnerável. Se adaptar e aculturar para ter sucesso. Porque aqueles que não se adaptam... Aquele que não adapta, aquele que não se acultura, aquele que insiste em manter o mesmo padrão do país que ele saiu... Ou ele vai embora pobre, ou ele fica aqui a vida inteira sem documento e volta... Ou com documento, Thiago. Numa caixinha. Você sabe que eu acho que hoje em dia, a gente está vendo uma onda de brasileiros que está vindo com documento. Correto. Tá? São brasileiros que vêm incapacitados para vencer nos Estados Unidos. Boa. Porque ele vem achando que ele vai ser CEO. Correto. A porta do CEO, ela não é aberta para você, ela é arrombada. Você tem que abrir aquilo ali com força, com trabalho, e você tem que estar disposto a fazer whatever it takes. Muita gente dessa onda nova que tem chegado, eu concordo contigo. Alguns deles não estão dispostos a fazer o que aquela geração antiga fez. Tiago, eu vejo um número de pessoas falando assim, não estou conseguindo emprego. Aí a gente fala, mas você tem documento? Tenho. Não estou conseguindo emprego. Porque eu vou num lugar e me discriminam. E aí eu estava conversando com uma moça ontem e falei, deixa eu te contar uma coisa. Ninguém vai fazer ser confortável para você. Aqui é como um navio de piratas. Quem que tá no navio de pirata? É quem quer ganhar. Você acha que ele vai ficar fazendo terapia, massagem? Você não vai. Não vai, o negócio não é porradeira mesmo. E um quer te matar e jogar para fora do barco ainda. Os Estados Unidos tem uma peculiaridade que os cérebros mais competentes do mundo querem estar aqui. Sem dúvida. Em todos os segmentos. Aí você chega na faculdade achando que você é o cara. Aí tem um que é o cara 10 mil vezes mais do que você. Eu aprendi isso na Tufts. Não trabalha não pra você ver. Não corre atrás, não. Eu cheguei na Tufts achando que eu era o cara. Quando eu cheguei ali, eu olhei pro lado e falei, meu Deus. Ali eu entendi que tem gente que é gifted. E existe. Mas ele é gifted até que ele encontra alguém que trabalha harder que ele. Isso aí. E aí foi o que eu dediquei. Eu falei, olha, nos próximos 10 anos eu vou outwork esses caras. Porque no final do dia eles vão dormir ou não. Eu chamo de síndrome Neymar. Neymar é talentosíssimo. Nunca ganhou uma Copa. Correto. O talento dele fica diluído na falta de disciplina dele. Correto. E quando você é muito talentoso, aquilo é ruim para você. É ruim. Porque você fica acomodado. Tem muita gente assim. E aí, vamos voltar pro cara que é muito talentoso, ele tem aquela empresa, a gente estava falando mais cedo aí de uma situação de um cliente que tem, fatura 16 milhões de dólares, mas ele não consegue sair da operação.
Ele tem que ser, ele tá preso até hoje. Vamos voltar para o ponto que a gente estava falando da terapia. Da terapia. Por quê? A gente no Brasil vive uma cultura de gerenciar a falta. Gerenciar a abundância também é um desafio. Muito grande. Muito grande. Muito grande, porque você começa a ganhar mais dinheiro, você gasta mais. Você gasta mais. Correto. E dali, se você não se preparar mentalmente para se estruturar, se organizar e manter a disciplina, por que a gente engorda tudo de novo? Porque você faz a dieta, você emagrece e você fala, tô magro, posso sentar a boca ali no pão de queijo e acabou. E não é assim. Você precisa ter uma disciplina de mudança de comportamento. E você só muda o comportamento quando você descobre o que está errado. Então, eu vou te dar um exemplo. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 6 anos e minha mãe, professora de português, meu pai era representante farmacêutico. Bom. E os dois eram agiotas. Eu não passava necessidade. Tinha dinheiro em casa. E meu pai, quando saiu de casa, eu deixei de ser filha única. Minha mãe estava grávida, tinha acabado de adotar uma criança e eu saí da melhor escola da cidade para não ter onde morar. Assim, a minha vida virou de cabeça para baixo. E eu me lembro muito claramente, meu pai veio morar nos Estados Unidos, e eu me lembro de quando a minha mãe e eu íamos ao centro da cidade. A primeira coisa que a gente fazia era passar no Banerje, quem está assistindo e lembra do Banerje, né? Porque meu pai só mandava a pensão uma vez por ano, às vezes 2, quando mandava. Então, a gente sempre passava no banco para ver se tinha caído alguma coisa lá. Entrado. Então você ficava naquela ansiedade, porque se tiver... Pix, né? Não tinha Pix. Manda o Pix, pai. E quando a gente passava no banco, era aquela expectativa, aquela ansiedade. Eu cresci com aquela ansiedade ao redor de olhar o meu extrato bancário. Então aquilo me seguiu por anos. Quando eu abri meu escritório, e meu escritório já estava fazendo sucesso, meu escritório sempre teve crescimento de 20%, 25% ao ano, no mínimo. O que em escritório de advocacia imigratória é algo quase impossível. Teve muita atração. Sim. E daí eu não conseguia ver meu extrato bancário. Eu tive que trabalhar na terapia. A terapia foi que você não conseguia ver? Me dava ansiedade. Todas as vezes que eu contratava um funcionário, eu tinha que ir para um quarto, chorar, ficava com medo de não ter condições de acomodar. E eu não tinha aquela dificuldade. E quantos empreendedores têm esses gatilhos mentais? Vários. Não percebem? Vários. Você falou tudo. Vários. Eu diria que 95%. E o imigrante é pior, porque ele vem com uma síndrome de vira-lata. Não, sim. Sim. A gente vem com aquela síndrome de cachorro vira-lata. Você trouxe um ponto aí tão relevante agora, tão pertinente. Há 2 anos atrás eu fiz um teste que chama TALOGY. TALOGY, com inteligência artificial, do Assessment de CEO. E esse teste me trouxe a devolutiva. A devolutiva mostrou a minha propensidade para correr risco. Eu tinha uma tolerância de risco muito grande. E eu caí naquele exercício e falei, tenho que mudar, porque na posição que eu estou, eu coloco a empresa em risco todos os dias com essa tolerância de risco. Sentei com minha terapeuta e minha coach executiva e falei, tem que desenvolver 5 anos em 1. Ela falou, é impossível. Eu falei, me tenta. Então foi 4 horas semanais por 1 ano. E me levou em lugares que eu nunca imaginei que eu iria. É isso mesmo. E tava lá no abandono do pai, no trauma com a mãe, situação complexa familiar. E de acordo com o que eu fui descascando, eu percebi que eu tinha criado uma narrativa que nem era minha. O Thiago, de verdade, não existia mais. Eu tinha criado uma história porque eu não aceitava a minha própria história. Então foi um momento de reconciliação comigo mesmo para tornar um gestor melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um ser humano melhor. E assim a empresa foi o quê? Foi 5x. A gente cresceu 5x em um ano. Quando eu bati o primeiro 1 milhão em receita no meu escritório, eu tive a oportunidade de... eu tive o privilégio de ter trabalhado com várias pessoas, como mentores, como coaches, que me viram algo em mim que eu não vi em mim mesmo. E daí, quando eu bati o primeiro 1 milhão, todo mundo, mas é aquilo, né? 1 milhão não é 1 milhão, porque não é 1 milhão de dinheiro. Sim, é 1 milhão de receita. E daí, ele virou e falou assim, qual vai ser sua meta pro ano que vem? Eu falei, uma meta sim. Falei, 1 milhão e 400. Aí ele falou, ninguém acorda pra fazer 1 milhão e 400. É 2 milhões. Nossa, Thiago. Olha, eu falei, como? Eu não tinha o dinheiro do ônibus, você não tá entendendo, isso não é assim. Eu comecei isso. E daí, sabe o que ele falou pra mim? Você tá pronta pra ser uma pessoa de 2 milhões de dólares? Eu falei, óbvio. Que pergunta estúpida. Óbvio. E daí, você vê. Então, vou dar um exemplo. Quando você é pobre, você gerencia dívidas. Correto. Você não gerencia crescimento. Não. Então,
quando a gente tinha que fazer decisões de contratação, ou de investimento, de marketing, de espaço, eu só pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir pagar. Por quê? Eu lembrava daquela menina de 6 anos que da noite pro dia, a realidade da minha casa é, não vou conseguir pagar. E minha terapeuta começou a trabalhar isso. Ela falou, e se você fizer e quebrar? O que vai acontecer? Aí foi aquele exercício, né? Vamos analisar o downside agora. Ela falou, vamos pensar no pior cenário. No pior cenário eu quebro, meus funcionários são todos mandados embora, imagina esse caos. Ela falou, tá, e aí, isso já aconteceu na sua vida? Eu falei, já, várias vezes. Ela falou, e o que você fez? Aí eu falei, virei, fiz isso aqui. Ela falou, e quem estava com você lá todas essas vezes? Eu falei, eu. Ela falou, você conseguiu dar um jeito? Eu falei, sim. Ela falou, então você vai dar um jeito agora. Pronto. Planejamento. Você fez um planejamento pro downside. Na verdade, a gente confia muito pouco na gente mesmo. Sim, mas é um planejamento. Eu tenho um approach diferente. Aonde é o fundo do meu poço? Aonde que eu chego no fundo do meu poço que eu falo assim, tá, peraí, cara. Eu preciso de alguém me cuidar porque eu corro risco de tirar a minha vida. Na faculdade eu comecei a perceber muito isso porque eu tinha vários amigos bilionários e bilionários muito vulneráveis psicologicamente. Eles não têm força. Quando você sabe um dos medos que eu tenho, Thiago? Eu tenho um amigo que a família dele é uma família muito tradicional. Sim. Chegaram a ser donos de banco. Sim. Então, era muito dinheiro, aquele dinheiro assim, generacional. A mãe perdeu 60 milhões em 20 anos. Certo. Não construiu nada. Certo. E ela virou para mim e falou, eu nunca tive preparo. Imagina, a família nunca preparou para casar com a... Ninguém falava de dinheiro, porque o dinheiro era assumed, né? Isso. E eu sentei meus filhos e falei, vocês não são herdeiros. É isso aí. Nem sucessores, vocês não são nada. Vocês estão ganhando a melhor escola do mundo. Correto. Que é ver a mãe de vocês pegar nada e construir algo. Talvez vai quebrar até lá. Mas vocês vão ter que aprender a fazer sozinhos. Vai ter que se virar. Ó, pra mim o poço do fundo, e foi o que eu aprendi na Tufts, foi o seguinte, na época que eu formei, eu falei, cara, o poço do fundo é voltar para aquele apartamento em Chibosta quando eu cheguei, que a gente morava em 6. É a Trevor, eu morei em Chelsea. Era meu avô, meus tios, 3 beliches, 6 pessoas, eu falei, ali é o fundo do meu poço, mas para lá nunca mais eu volto. Então eu falei, pô, se eu quebrar, tá tudo bem. For roubado, tudo bem. Vai começar de novo, a gente começa de novo, igual a gente já começou várias vezes. Então eu fiz essa análise do fundo do poço, até quando as crianças nascem. Aí quando eles nascem, você fala assim, peraí, o fundo do meu poço é o que eu faço, como que eu lido com a perca de um filho, com a doença de um filho. Porque você começa a pensar nisso. E aí quando você coloca essas coisas em perspectiva, você começa a perceber que deu errado no negócio, tá tudo bem, eu conserto. Você se dá conta que você tem a capacidade de consertar. Tudo. Porque aquilo ali é a parte mais importante da sua vida, é a saúde deles. Imagina se o cara que fez o Wolf of Wall Street. Pensa em Martha Stewart. Certo. Martha Stewart foi pra cadeia no auge. Primeiro, Martha Stewart abriu mão da carreira dela. Correto. Para casar. O marido dela traiu ela. Né? Viviam uma vida idílica em Westport. E ela, aos 50 anos, criou um segmento que não existia. Correto. Que ela era uma dona de casa que não tinha marido. Correto. E ela vendia aquela ideia de perfeição. Ela criou, né, do nada. E as pessoas falavam para ela, não tem como fazer, porque é impressionante. Correto. A gente conversa sempre com quem não fez. Aí aquela pessoa sempre diz pra gente, não tem como fazer. E essa é importante da mentoria do coach do ecossistema, porque quando você cai no ecossistema onde todo mundo tá na mesma vibe, você abre a cabeça. Mas você tem que estar preparado porque vão te entregar. Correto. Porque lá ninguém vai te abraçar. Correto. Lá... Não, é porrada. É porrada. É porrada. Mas... Concluindo a Martha Stewart. Martha Stewart vai pra cadeia por insider trading. Correto. Ela fica na cadeia por 2 anos. Martha Stewart saiu mais magra, mais rica, e ela falou que o agente dela falou, sua carreira acabou. Ela falou, só acaba quando eu morro. Boa. Martha Stewart conseguiu não só se reinventar, mas se manter relevante. Ela tá com quase 90 anos. E tocando barco ainda. Tocando barco. Ela estava semana passada na Tiffany, em Nova York, hosting, né? E ela, pelo que ela fez um masterclass incrível, né? Recomendo que todo mundo assista. E ela fala, se não foi feito, eu quero fazer. É isso aí. É o risco.
Esse é o Imigrante Rica Educação, onde a gente está sentado aqui hoje. Eu acredito profundamente que empresários brasileiros e latinos, a gente pode falar de todos os imigrantes, mas o meu foco é brasileiro e latino, não têm assistência operacional para que eles possam prosperar nos Estados Unidos. O imigrante latino, ele tem um desafio. Uhum. A nossa cultura de colonização é uma cultura... A gente tem algo chamado uma memória genética. Isso aí. Né? Então, a nossa memória genética... Tem um livro genética... que chama Não Começou Com Você, Didn't Start With You. Incrível. Aquele livro é amazing. Incrível. É. Quando a gente vai olhar a nossa memória genética, a gente vai para o português, né? Em grande maioria. Se você vai a Portugal, e eu amo Portugal, onde eu vou me aposentar, se Deus quiser, as pessoas não têm ideia, o americano não tem ideia de quão poderoso Portugal era. Portugal é o país que tem mais palácios abandonados em toda a Europa. Abandonados. Os caras... Mas eles torraram tudo. Eles encontraram a colônia mais rica, porque o Brasil foi o recipiente do maior número de escravos da história. Não, a gente estava muito à frente dos Estados Unidos em plantação, em extração. 1940, quando houve a Segunda Guerra, os japoneses e os italianos foram dados duas opções. Você vai para os Estados Unidos, você vai para o Brasil. Por que tem uma colônia italiana e japonesa tão grande no Brasil? Porque o Brasil era o país do futuro. Isso. Só que não eram pessoas do futuro. Não conseguiam sair daquela cadeia mental. E não sai até hoje. Por que o chinês vai pro Brasil e vence? Correto. E o brasileiro não vence lá? É tudo aqui. É tudo aqui. É tudo aqui. Não, o imigrante no Brasil. Eu conheci um siriano em Belo Horizonte que tem um restaurante e está prosperando. Por que a pessoa abre o restaurante e não prospera? Porque sabe por quê? Ele está disposto a fazer whatever it takes. A pagar o preço. Pagar o preço. E aí, mas muita gente aqui paga o preço e não prospera. Por quê, Renata? Porque está atrapado num conceito de sucesso e de riqueza que é laceado com culpa, é laceado com... Olha, eu acho que foi o Adriano Imperador, né, o jogador de futebol. Ele, quando subiu, ele falava da culpa que ele sentia porque os parceiros dele da favela não subiram junto com ele. Então ele... E ele voltou pro mesmo ecossistema. Ele voltou, ele não conseguiu. Ele não conseguiu sair. Ele não conseguiu. Aí você vê Ronaldo, fenômeno. Sim. Que virou um grande empresário. Sim. As pessoas não têm ideia de que o dinheiro de Ronaldo não é de jogar futebol. Não é. O dinheiro dele é que ele está envolvido em vários projetos, mas ele teve um momento que mesmo sem nível superior, Ronaldo fala vários idiomas, tá? Ele virou e falou, eu vou ter que tomar as rédeas da minha vida. Boa, boa. Então, baseado no que eu escutei de você aqui, muito imigrante aqui não toma a rédea da vida. Muitos imigrantes não tomam a rédea da vida deles. E tem uma outra coisa, tá? A gente percebe que o nível de ostentação do imigrante ele é muito grande, então ele volta para uma outra parte. Dublê de rico. Dublê de rico, correto. O que eu aprendi? Eu aprendi que o carro que a pessoa tem, a casa que ele tem e o estilo de vida que ele ou ela leva mostra para mim quanto que ele tem de dívida, não quanto que ele tem de patrimônio. Olha, porque aqui tudo é financiado. Sim. Em Orlando, você sabe que eu viajo o país todo. Então eu vejo um raio-x da vida do imigrante brasileiro. Orlando é o pior lugar. Uau. Os brasileiros que estão em Orlando vivem num nível de ostentação e de mentira que é surreal. Surreal. E aquele mercado de imóveis ali também tá fora da casinha. Gente, em Orlando, aqui em Massachusetts, a ostentação do cara é o quê? É o colar de ouro, é a caminhonetona, porque quando ele estava lá em Goiânia, lá em Minas, ele era discriminado porque ele não tinha essas coisas que o faziam pertencer. Ele está satisfazendo uma necessidade de criança dele. Mesmo. É literalmente isso. O churrasco tem a ver não com o churrasco. O churrasco tem a ver com não poder literalmente comprar a carne para comer, né? Então, em Orlando, a gente tem uma outra comunidade. Eu diria que de todas as comunidades brasileiras, Orlando é a que vive uma farsa maior. Eu concordo. Grande número de indocumentados que mascaram o estar indocumentado e pior, eles julgam o imigrante que está tentando. Correto. Aqui em Massachusetts ou no New England, no geral, é um imigrante que veio disposto a trabalhar. A ralar mesmo, ralar, botar a mão na ralar. massa. E assim, lá no escritório, pessoalmente, eu tenho um escritório em Coral Springs, eu tenho um escritório em Orlando. Os meus clientes do New England area são os meus melhores clientes. Sabe por quê? Por quê?
para eles, contratar um profissional é um privilégio, porque eles não podiam contratar. A gente tem um diálogo de respeito, sabe? O cara que veio para cá para viver de dublê, ele não acha que a gente tá levando valor para ele. Não. Ele fala assim, você sabe com quem você tá falando? E a minha vontade de falar assim, para mim é todo mundo igual. Correto. O dinheiro do meu cliente não impacta a minha vida. A imigração não está preocupada com quem que é o, de quem Não que é o quer caso. saber. Não chega lá e fala, ó, ex-Globo, ex-Record. Deixa eu te contar. Eu já tive uma cliente, um caso, uma apresentadora famosa no Brasil, mas apresentador não tem skill, Certo. né? E eu falei, eu não acho que seu caso vai ser aprovado. E essa pessoa insistiu e o caso foi negado. Eu falei, mas eu expliquei que eu não achava que era viável. E aí eu tive um... Então isso não acontece só com asilo, não? Acontece até com apresentador. Com tudo. Porque hoje em dia tem essa febre de asilo, né? Todo brasileiro qualifica com asilo. Mas, gente, olha só. Meu humilde carrinho hoje é um Volvo 2019 que eu só vou trocar ele porque o meu advogado de imposto falou, você paga pro governo, você compra um troca carro. De carro. Falei, fine, vou trocar de carro. Mas, francamente... Foi por isso que eu troquei. Eu não ia pego trocar. a SUV que qualifica já pra mim write-off. Eu comprei agora. Aí ele falou, que cor que você quer? Eu falei, a cor barata. Aí ele falou, mas assim, é sua preferência. Eu falei, preferência é o cabe no bolso. Não tô preocupada com cor. Mas a gente faz muito caso de lutador. UFC, queda de braço, boxeador, MMA. E daí eu ganhei o caso de um cinturão do UFC, do UFC, e a agente da imigração teve a cara de pau, a pachorra de perguntar pro meu cliente, você tá vindo para os Estados Unidos para receber benefício do governo? Uau. Eu olhei pra cara dela e falei, essa mulher tá louca. Aí ela perguntou pra ele, o que é o UFC? Eu falei, vai chamar seu supervisor. Aí já passou do limite. Por quê? Na imigração, você é uma pessoa tentando entrada. Você não tem uma preferência. Eu tenho um caso que eu quero dividir. Você vai bugar a sua cabeça, tá? Filho, sobrenome Bolton, da Venezuela. Quando ele é formado da Tufts University, e quando ele estava na Tufts University, ele tomou um DUI. E aí ele fez o MBA no MIT, ele não resolveu o problema do DUI, deixou aquela bagunça e depois resolveu, porque era podre de rico. Então ele pegava o meu mentor, o Chuck, botava no jato privado na época do Sloan, levava para Venezuela, fazia festa, ia a classe toda no jato privado. O pai dele era o senador, dono de fazenda, aquela coisa toda. E aí veio, né, o Evo Morales. E o que aconteceu? Perdeu tudo. Então, quando ele perdeu tudo, o pai dele foi exilado para a Europa junto com a mãe, ele veio para os Estados Unidos com a esposa. Como aqui ele nunca trabalhou e nem lá, ele tinha um diploma da Tufts University e um do MIT que ele não serve para nada. Ele hoje mora em Miami. Ele trabalha como vendedor de seguro de vida com um diploma da Tufts e do MIT. E não conseguiu legalizar e a esposa legalizou. Com relacionamentos em Washington, D.C. Gente, mas olha só, aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar bizarro. do mundo... Não, o pai dele, tipo assim... Ninguém vai botar a cabeça na mesa por você. Ele precisa de um pardon presidencial pro cara resolver o negócio dele. Porque um DUI, você sabe. Dependendo da gravidade, Tá no nível de tráfico, de estupro, enfim. Pode tá ser mesmo, bem feito. A situação dele foi essa. Você sabe que quando... hoje em dia... Eu e você já estamos aqui nos Estados Unidos há algum tempo, né? Algum tempo. Algum Vamos tempo. revelar a idade, não. Não, o doutor Jurado, meu médico, coloca um botox aí já resolve as coisas. Mas na nossa época... Eu tô ficando igual o George Clooney, orgânico. Na nossa época, eu acho que havia uma deferência à lei muito maior. A gente não fazia besteira porque a gente tinha medo das consequências. Sim. O imigrante de hoje não tem medo das consequências. Tem, não. E isso tá custando... Tudo é gravado ainda hoje em dia. Antigamente, pelo menos, não era gravado. Olha, você falou do asilo. Eu, como advogada de imigração, eu, graças a Deus, não tenho o menor problema em admitir que eu sou muito competente no que eu faço. Correto. As pessoas falam, quando eu me apresento, falo que sou advogada de imigração, eles falam, você deve estar ocupada por causa da fronteira. Eu falo, não, eu sou ocupada porque eu sou boa. E porque eu trabalho até às 11 da noite. Não tem o menor problema. Eu dou sorte sim, né? A sorte sempre me conta. 6, 7 dias na semana aí. E o que eu percebo? Quando a gente fala de imigração,
o latino e o brasileiro, ele tem uma cultura que eu não acho que seja real, mas nem no Brasil, sabe, Thiago? De quem é seu padrinho, quem que você vai apertar a mão, Correto. quem que você... Porque hoje em dia a internet democratizou o acesso às informações Muita boas coisa. e ruins. Isso aí. Você derruba um reinado com muita facilidade. Há 30 anos atrás não era assim. A não ser quando você é JBS, pode comprar o Bradesco. Aí, mas quantos podem fazer isso? É poucos, né? Por que Controle do Bradesco, para ser claro, Por essa que eu semana. digo isso? Eu vejo hoje na internet, você sabe que eu dou a cara a tapa, não tenho o menor... Sim. Isso é uma outra Dois. coisa. Se você vai ser empreendedor... Acho que a gente tem isso em comum. Tem. A gente tem isso em comum. Sabe o que que é? Não, a gente vai pra briga. Porque no final do dia, o nosso consumidor ele tem que ser protegido. Mas, Thiago... Minha mãe, é minha tia. Você quer uma advogada que não é gladiadora? Não Ela não. tem que querer sangue. Não. Se ela não quiser sangue, ela não vai te proteger. É isso aí. E quando a gente fala de asilo, para concluir esse pensamento, se eu hoje fizesse... Olha, meu escritório hoje, nós estamos gravando isso em outubro de 2024. Correto. Meu escritório recebe hoje 1.100 novos contatos por mês. Não são novos clientes, são novos contatos. Porque nós somos o primeiro escritório de advocacia brasileira a falar, a gente não cobra consulta. Eu quero que você ligue, a gente vai fazer uma análise. E se você... Agora todo mundo está fazendo. Agora eu vou lançar uma outra coisa que eu quero ver se eles vão me Que legal, copiar. você então foi um dos primeiros que criou isso. Fui a primeira. Ninguém Você sabia fazia. que a BRZ Seguros atual Breezy, a gente foi a primeira a abrir no sábado? O corretor Acredito. de seguros não abriu no sábado? Não abriu. E a gente começou a abrir 8 horas da manhã, todo mundo abriu, e a gente começou a fechar às 6, todo mundo começou a fechar, porque o corretor de seguros antigamente, naquela antiga Rapid Jensen, Amazônia, entre outros, eles abriam bem mais tarde, fechavam bem mais cedo, não trabalhavam no sábado. Era um emprego ótimo. Era. O cliente tinha que se virar para te pagar e para te contratar. Isso aí. E daí, eu vejo o quê? Quando eu vejo o volume de pessoas que me ligam, então vamos botar hoje 1.100 pessoas por mês, 13 mil novos contatos, não são os clientes que já contrataram a gente, são pessoas que ligam todos os meses querendo saber se eles têm um caso. A gente rejeita aproximadamente 70% desses contatos, é muita gente. Sim. Então, imagina se eu virar para cada pessoa dessa e falar, não, você tem um caso de asilo, sim, vamos fazer. Eu estava andando de quê hoje? Você de jato. Você acha que eu não quero andar de jato? É óbvio que eu quero. É o objetivo. Mas é ético? Não é. Não é ético. Então, mas aí tem o quê? Mas tem menos de 1% de probabilidade? Mas tem é probabilidade, diferente. Pode fazer? Se eu sentar com o meu cliente e falar, olha, você não tem opção nenhuma, mas a sua probabilidade é essa. Você quer tentar? Você passou... E o cliente fala, Renata, eu quero. Aí é diferente. Boa. Mas você acha que essa conversa é tida com os brasileiros? Não, de forma nenhuma. Isso acontece também em seguros. Eu te economizo 10%, né, em menos de 15 minutos, que é a Geico. Você lembra o que acontecia? Olha para você ver, a Geico fechou em vários estados agora e está sendo distribuída através de corretor, porque o pessoal ia na internet, tinha uma pessoa que induzia ele a comprar seguro da forma errada. E isso aí serve para direito, serve para seguro, serve para coxinha. Tudo. Sério, porque, uma das minhas maiores frustrações, tá? Eu sou Fury. E para mim, assim, se eu vou ali comprar aquele produto e eu gostei daquele ambiente, eu volto várias vezes. Eu brinco que às vezes eu me torno até sócio do lugar. Até o dia que eles mudam a qualidade, eles começam a diluir a quantidade do frango que vai na coxinha, ou a gordura do óleo. Foi o que aconteceu no Chipotle. Reduzindo porção. Não, Chipotle foi um tiro no pé. O Qdoba Subway. Olha como que grandes marcas morrem, né? Quando você tem um negócio e você está no mercado mais competitivo do mundo, você é um cara que gosta de viajar, né? E uma das coisas que eu percebo aqui nos Estados Unidos é que os Estados Unidos ele se sustenta e ele cresce, não é por causa do americano, é por causa dos cérebros constantes entrando aqui, dinheiro vindo de todo mundo. E quer estar é um país aqui. de oportunidades. É o país que se cria as oportunidades. Sim, por exemplo, você está no Brasil, você tem... Eu falo isso, tá? Para o empresário brasileiro. Hoje ali no Clube Dia 4 eu falo isso, cara, muita gente ali com $1 milhão, 5 milhões de reais. Aqui, investido em laundromat, o cara faz o dia dele virar 3 a 5 vezes. Tem muita oportunidade de negócio aqui. Eu hoje tenho... Estão aposentando. Oportunidade de compra de negócio, pegar documento da forma correta. Olha, um dos projetos que a gente tem agora, a gente está desenvolvendo um curso, alguns, né? O primeiro que a gente está lançando agora é capacitando
indivíduos que são bilíngues ou trilíngues a se tornarem tradutores para a imigração. Boa. Tem 3 milhões de entrevistas pendentes junto à imigração, tanto de asilo. Não tem tradutor suficiente. Não, eles não pagam o tradutor. E as pessoas que fazem os casos não sabem que elas têm que levar um tradutor próprio. E o tradutor do telefone, caiu a ligação, a gente fala, não vou ligar mais. Eu já vi gente ser rejeitada da entrevista, ter um caso negado porque não levou o tradutor. Ou pega o amigo da igreja. Eu não sabia. Pega o amigo da igreja. Aí o cara vai lá e faz uma cagada. Eu já tive tradutor... Tem muita pegadinha, né, com esse pessoal da Claro imigração. que tem. Claro que tem. Tem todo treinamento, tem todo um protocolo. Então a gente está lançando esse curso, já está pronto. Né? E daí a gente está finalizando mais 2 cursos. Um para terapeutas, ensinando como fazer laudos psicológicos para os casos imigratórios. Né? Porque se tem alguém que é pior para tocar o negócio do que advogado, é terapeuta. Mas os terapeutas, eles têm que estar nos Estados Unidos ou pode ser um terapeuta no Brasil? Eles têm que estar nos Estados Unidos, mas tem uma possibilidade que eles podem estar fora. É se a pessoa que eles estão avaliando está fora. Entendeu? Então, se a pessoa... Porque a jurisdição da licença tem que estar aonde a pessoa Entendi. está. Então, se a mulher sofreu violência doméstica e ela se encontra nos Estados Unidos, o terapeuta tem que ter licença americana, mas se ele estiver no Brasil... Mas, por exemplo, ele pode ser um Christian counselor. Great. Ele não precisa ser um license, ele não precisa ser um psicólogo, porque aqui psicólogo precisa ter PhD. Correto. Então, vamos supor que você seja um license mental health counselor. Psicanalista que seja. Certo. Psicanalista que não é profissão licenciada. Mas, por exemplo, enfermeiras podem fazer esse laudo. Entendi. E a gente está preparando que isso daí é um problema que eu vivenciei durante muito tempo na minha previous life, né? Porque eu comecei a minha carreira em imigração fazendo investimentos de EB5. Certo. Então, ajudava os projetos a captar dinheiro. O imigrante é o que tem mais dificuldade de captar o dinheiro de outro imigrante. Por Sem quê? dúvida. Quando chega um gringo lá, branquinho, camiseta lá, ele está conversando como um business. Correto. O imigrante, quando está conversando com o outro, ele está conversando como parça. Correto. Ninguém quer investir como parça. O parça te dá golpe. Correto. Então, o imigrante que está aqui hoje, que já quebrou pedra, que já tem um negócio grande... Ele não tem vocabulário, às vezes, para comunicar. Ele, na verdade, não tem uma apresentação. Isso aí eu concordo. Vocabulário. Então, a gente já está finalizando esse curso para ensinar empresários nos Estados Unidos, desde a limpeza até o seguro, a como criar modelos de negócio que eles podem captar dinheiro do exterior e ajudar essas pessoas a fazer visto. Por quê? Vai haver o maior fluxo de investidores brasileiros para os Estados Unidos dentro do visto E2 dos últimos 15 anos. Por quê? Porque Portugal acabou de entrar no tratado E2. Então, no tratado E2, você não precisa de investimento mínimo, não tem diferenciação de negócio, só não pode ser investimento puramente imobiliário, mas você e sua família vêm morar legalmente nos Estados Unidos. O cara comprou uma pizzariazinha, tá dentro. $100 mil, ele tá dentro. Mas o brasileiro que está aqui tem que saber tirar vantagem disso. Existe uma oportunidade muito grande nessa. Tem que ter operacional, tem que ter contrato, proteção de marca, tudo. É por isso que eu acredito mais ainda e valido ainda o propósito do Imigrante Rico Educação. A nossa missão é educar a próxima geração de empreendedores brasileiros e latinos a prosperarem nos Estados Unidos através da educação empresarial. Concordo. Que a gente não tem. Coloquei o livro aqui mais cedo aqui, ó. Esse aqui é o Verne Harnish. Ele acabou de soltar essa bíblia, Start to Scale, o básico. É uma das classes que eu estava fazendo e o Verne soltou. Mas você pega aí, quais os recursos que eu preciso? O que eu preciso de fluxo de caixa? O que eu preciso de cultura? O que eu preciso de negócio, de pessoas, recursos, como que funciona? Ontem eu fiquei até às 11 da noite dando uma aula aqui de fluxo de caixa para o pessoal. O que é fluxo de caixa? Preço por volume, mais o seu custo operacional, menos o seu opportunity cost. Olha. Porque muita gente, o brasileiro, ele não entende o custo dele. Olha, ele não calcula isso. Eu converso às vezes com o dono de uma grande empresa no Brasil, aí eu pergunto assim, que ele quer vir para os Estados Unidos, Sim. Aí eu pergunto, quanto a sua empresa gera de receita? 5 milhões de reais. Quanto disso é lucro? Não, eu ganho 5 milhões de reais. A não ser que você esteja vendendo. Nem OnlyFans está dando 100% de lucro. Não existe. Tem a taxa da plataforma. Qual é o seu custo de produzir esse widget? Ele não consegue formular. Aí eu fico pensando como é que a pessoa conseguiu. Mas a gente fala do brasileiro, a gente joga... Não, mas o americano também tem essa... O Main Street, e tá tendo
tá tendo uma onda muito legal agora, porque eu fui um dos primeiros. Então, quando eu decidi sair de Wall Street, eu trabalhava para o Ned Davis Research, um dos maiores casas de pesquisas para fundo de investimento. Depois saí do fundo de investimento do MIT. Então, tradei dívida podre por um tempo, que é non-performing loans, no Peru, na Colômbia, nos Estados Unidos. E aí eu fiquei um ano e fui para o Ned Davis Research, trabalhando em Nova York, fazendo evento no Harvard Club de Nova York, organizando evento com os Blackstone, BlackRock, enfim, os maiores nomes. Virou a chave. Tem-se como imigrante. Foi o que o Nagel falou. É Nagel, né? É, David Nagel, David Nagel. O que ele falou foi o que virou pra mim. Eu falei, cara, eu tenho que estudar o imigrante. É aquilo ali. A resposta estava ali. E quando eu pedi demissão pra fazer o que eu tô fazendo... Você achava que você tava doida? Por um ano eu escondi no LinkedIn. Eu tinha vergonha. Acredito. Eu tinha vergonha de postar no LinkedIn, porque a minha classe falava assim, você é louco, cara. Ué. Eu tava de Hermes... em New York, at the Harvard Club, com Byron Wynne, com George Soros, com Bill Ackman, with the biggest names, Mário Gabelli, enfim. Imagina o vira-lata goiano tocando, porque eu gerenciava Stanford, Greenwich, New York, Miami e São Paulo. Pô, eu consegui fazer isso aos 27 para 28. E um belo dia eu virei e falei assim, qual que é a chance de eu fazer 1 milhão aqui? Nenhuma. Nenhuma. É por isso que você não pode se deixar levar pela aparência status de riqueza. Não. Quando a pessoa fala pra mim assim, fulano é rico, eu falo, por que você acha que fulano é rico? Boa. Por quê? Porque pra mim, rico, olha, não me julguem, mas um dos meus guilty pleasures é assistir Real Housewives. There you go. Aí tem uma, ali é onde a gente desliga, né? E daí tem uma, ela se chama White collar. Ela se chama Diana Jenkins. Diana Jenkins casou com um cara, um investment banker em Londres. Ela era uma refugiada da Sérvia. E ela casou com um cara que, dentre outras coisas, fundou aquela bebida Neuro. Sim. Sabe, Neuro Bliss. Então, o divorce settlement dela foi $300 milhões. Fora o alimony que ela deve receber, aquelas maravilhas, né? Isso é outra coisa, gente. Imigrante tem que casar com um acordo pré-nupcial. Vocês ficam casando sem acordo pré-nupcial. Dá tilt. Dá tilt, dá ruim, hein? Dá ruim. E daí ela... Segredo da vida é viver, mas vai que dá errado. Sem dúvida. Mas, olha, quando eu converso com o brasileiro é muito avesso, né? Não tem trust. A gente não tem. Eu comecei a fazer isso agora. Você sabe uma das coisas que eu fiz recentemente? Agora vamos falar da importância de contrato. Eu vou te interromper aí. Importância de contrato. Essencial. Se eu morrer, junto com a patroa dentro do carro, quem que vai cuidar dos meninos? Mas olha, o imigrante liga pra gente e fala assim, o governo vai tomar meus filhos. Eu falo, deixa eu te falar uma coisa, o governo não quer nem as crianças americanas, também não quer as suas. Não. Ninguém quer os seus filhos. Mas aí, esse aqui é o problema, mas aí a avó doida... E quem vai bancar? E pronto. Seguro de vida, trust, healthcare directive. Quantos imigrantes brasileiros recebem grandes indenizações aqui porque se machucam e aí a pessoa fala, ganhei $1 milhão. Cara, $1 milhão, ó, não é nada. Assim, ó. Não é nada não. É mixaria. É mixaria. É mixaria, porque quando você aloca aquilo ali, não te gera retorno, porque você gera uma milha, você vai gerar despesa. Você gera despesa, você tem que dar manutenção na despesa. Exato. Como é que você dá manutenção na despesa? Mas voltando pro contrato, tá? E aí eu virei e falei assim, não quero que a minha mãe crie meus meninos. Então eu tive que botar isso no papel. Então, ó, em caso, no evento de óbito, onde os dois não estão, vai pro meu sogro e minha sogra. E aí eu fui fazendo outras coisas, entendeu? Eu falei assim, peraí, entendeu? O que mais que eu quero? E assim, agora é o trust. Sim. Cara, pra onde que o patrimônio vai? Como que funciona isso? Qual que é o settlement? Porque a gente tem coisa em vários lugares. Porque hoje em dia o cara tá aqui, ele tem as vaquinhas dele lá, ele tem um outro negócio ali. Ele não tem nenhuma planilha pra rastrear o tanto de coisa que ele comprou. Você sabe que você vai muito à Grécia, né? Eu tive na Noruega e daí eu fiz um cruzeiro da Noruega ao Canadá. E os Vikings, as mulheres, em Iceland, na Islândia, estavam mostrando como elas andavam com muita joia. Eu nunca entendi por quê. Como eles eram nômades, você usava aqueles colares, porque era a sua única riqueza. Você tinha que transportar de um lugar para outro. Você tinha que transportar, por isso que sempre houve uma cultura de joias. Porque num ataque, você colocava os colares dentro. Saía correndo. Saía correndo, exatamente. Mas hoje em dia, a gente não tem mais essa necessidade. E a pessoa que está aqui nos Estados Unidos, principalmente a que está indocumentada, ela precisa deixar a situação planejada. De inventário planejada. E olha, você na outra vez que eu estive aqui com você, eu já falei que
minha primeira coisa para uma pessoa que não tem documento. Ela senta comigo e eu falo, a primeira coisa que você precisa. Ele fica, eu preciso do social. Eu falo, você não viu hoje até hoje sem social? Seu problema não é social. Primeiro, você precisa organizar a tua empresa, proteger sua marca, ter um contrato de operação, ter um contrato de um operating agreement com o seu sócio. Você precisa ter um acordo de sucessão. Você precisa ter um acordo de propriedade intelectual, porque o pessoal fala, mas eu só tenho uma companhia de limpeza. Pô, mas a companhia de limpeza gera $1 milhão bruto por ano? É um negócio? E qual que é o valor resíduo disso? Porque a gente fala, vamos dar estatística aqui em cima disso, 20% do empresário latino reconhece o equity através da empresa, 80% através de imóveis. Ou seja, todo o patrimônio latino é construído através de imóveis, não através de empresa, não através de balanço. Os caras não sabem o que é balanço com equity. A gente não tem essa cultura, né? Mas passou da hora. Passou da hora, concordo. Agora, com o Imigrante Rico Educação, com as classes, e a gente tem falado muito sobre essa parte agora, da mesma forma que você está indo para esse viés educacional para treinar a próxima geração de tudo, de imigrantes. O imigrante precisa de muito mais do que só documento. Precisa. Eu acho que, olha, você falou de livros, o brasileiro com uma faixa etária de 28 a 48 anos, foi feita uma estatística no Brasil, que eu acho que 89% ou 98%, um valor assim astronômico, não leu nenhum livro. Nenhum, zero. Aqui, a gente tem a possibilidade de ir à biblioteca e conseguir um livro em português de graça. Pois é. Eu tô lançando o livro em março no Brasil. Você sabe qual que é a maior barreira para lançar livro no Brasil? Não. Não tem cultura de leitura. Não tem cultura de leitura. E aí, qual estado que você lança? Sempre em São Paulo. Porque nos outros estados não tem cultura. Não vinga. Isso. Não vinga. Então, se você quer se tornar um best-seller, tem uma estratégia toda para você comercializar o seu livro aonde tem a probabilidade de ser mais comercializado. Por exemplo, o Imigrante Rico, a gente lança o livro em 6 meses, com as entrevistas do podcast e pesquisa empírica, que hoje está claro que a gente tem 7 fatores que levam o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam. Integração cultural é o primeiro. O cara que não se integra culturalmente aqui, ele não vai para frente. A gente falou sobre isso no começo. Educação. A pessoa que não está aprendendo, ela tem que aprender uma profissão, ela tem que readaptar a profissão dela, ela tem que se adaptar dentro desse ecossistema. Terceiro, a língua. Quem não aprende a língua não evolui. Quarto, família. Aquelas pessoas que têm uma base familiar, têm uma estabilidade emocional para estar melhor. Quinto, aquela conexão espiritual. Chega um certo momento que a gente não consegue explicar mais o que realmente leva a gente. Eu não estou falando de Deus, do pastor. Não, você tem que estar conectado pelo menos com um copo de água. Você tem que crer em alguma coisa. E, finalmente, a gente chega com os recursos financeiros. No Brasil, a gente não tem essa cultura de se preparar para o sistema financeiro, porque o custo de capital é muito alto. Então, a gente evita pagar imposto, a gente faz aquelas coisas. Aqueles que entram no recurso financeiro, no sistema financeiro americano e se adaptam para isso aqui, prosperam, porque o custo de capital é muito barato. Aí você falou aí 7 pontos. 7 pontos. Nenhum deles documento. Nenhum deles é documento. O documento não é o diferencial do sucesso. Não faz diferença. Não faz. Eu vou dizer para você que não faz. Porque eu não consigo crédito. Eu falo, tá, mas se você conseguisse crédito e não conseguisse pagar, você ia acabar na mesma. Na mesma situação. Eu considero... E tem gente que consegue crédito sem documento. Porque a empresa tem fluxo de caixa e ele tem ativo. Eu considero o idioma como o número 1. O número 1. Porque o idioma, quando você é empresário e você vai dar um orçamento, uma casa, num projeto, seja lá o que for, o cara não pergunta pra você se tem documento? Não. Imagina, eu sou advogada, ele quer conversar com você, mas ele tem que conectar contigo. Por que acontece? O cara chega lá com a empresa que chama Sucuris Carpentry. Gente, os nomes que eles não vai. Aí o cara chega com aquele cordão de ouro, com aquele pé de bode lá amarrado lá no pescoço, com aquele relógio de ouro. E aí, com aquela todo atrapalhado, mulando. Aí o cara quer dar um preço caro, o cara não vai pagar. E é por isso que os Estados Unidos, Quando a gente fala do imigrante indocumentado, acho que é importante a gente falar que o imigrante indocumentado, ele tem como obrigação trabalhar mais duro do que todo mundo, por um motivo. Mais longo, mais duro e mais inteligente. Mas por um motivo. Os Estados Unidos, para ele, talvez será uma transição. Boa. Gente, eu vejo pessoas falarem assim,
A Europa é ruim. Eu falo, não, a Europa pobre é ruim. Tá pobre é A horrível. Europa com dinheiro... Nossa, é maravilhoso. É uma maravilha. Eu não quero vir embora. Não, nem eu. Eu não quero vir embora. Qualidade de vida, comida, experiência. Tudo. Europa é ruim pra Então, pobre. se você vier para os Estados Unidos... Mas o Brasil também, né, não? Sim. Por que a Angélica não vem pra cá? Cara, não. Por que Xuxa não Eu vem tenho pra cá? uma porrada de amigo empresário que a qualidade de vida deles é muito melhor que a minha. É. Mas aí eu te pergunto. Em São Paulo. Se você vier para os Estados Unidos, os empresários do Sul, o lugar que eu menos tenho cliente é do Sul. Pois é. Ele não quer vir pra cá. Não, qualidade de vida dos caras é sensacional. Mas aí pensa. Se eu vier para os Estados Unidos e eu ficar indocumentada por 10 anos, tá? Não consegui documento. Ao invés de eu ficar naquela cadeia mental do não tem documento, eu falar, eu vou trabalhar o que eu puder, porque eu já vi que eu não tenho Da como forma mais documentar. inteligente. E eu vou juntar dinheiro, eu não vou ficar com essas maluquices de comprar BMW, eu vou me estruturar, eu vou fazer uma cidadania por investimento em outro país, porque você indocumentado nos Estados Unidos, você já sai documentado para o Canadá, para Portugal, você vai para outro país documentado. Boa. Né? Então você consegue criar um pé de meia aqui, fazer uma locação. Se você lá e tiver ser aí, documentado. você veio lá dos Cafundó do Rio de Janeiro, você ganha 16 milhões de dólares líquido na tua mão, é o seu lucro. Você não vai para a Europa e vive muito bem? Caramba, isso é louco. Vai ficar aqui indocumentado, preso, por quê? Muito bem, porque 16 milhões de dólares você pode viver em Mônaco. Você vive em Mônaco. Não, sério? O meu número de Mônaco é 20 milhões. Então, assim, pra você, tá no 1% de Mônaco. Pra você com 16 milhões de dólares, que dá 14 milhões e meio de euros hoje, você vai para Portugal, que é onde o meu orçamento permite. Não é meu bebê, eu queria morar na Áustria, mas não tem dinheiro para morar na Áustria. Tem que ir aonde o orçamento... Porque quando você por enquanto. Não, mas a Áustria é outro nível. Quando você chega em Viena, aí você fala assim, isso aqui é tudo que você achava que Paris... Assim. Na Grécia, você também... Olha, quando você chega em Istambul, aí você vê como tem riqueza no mundo. Todo mundo. Aqueles iates gigantescos, e o pessoal fica pensando assim, os Estados Unidos é rico. Eu falo, não. Quando que você virou essa chave? Porque a gente veio da quebrada, eu vim da quebrada. Quando que eu virei a chave? Porque você veio também de uma situação não... De várias. Eu acho que eu virei a chave quando... A minha chave virou mesmo, eu morava aqui em Massachusetts, né? E eu fiquei grávida do meu primeiro filho. E eu falei, agora o vai ou racha. Eu tinha 20 para 21, e não tive, né, um privilégio de ter casado com uma pessoa que estava pronta para ser pai, provedor, não estava, e eu tive que me virar. E ali eu falei, não, agora vai ou racha. E essa é a coisa do financeiramente e emocional, os dois. Tudo. Porque a mesma resiliência que eu preciso para atender todos os dias, até as 10 da noite, acordar no outro dia e fazer o que tem que ser feito, era o que eu tinha quando eu morava aqui em Malden e eu trabalhava em Dunkin' Donuts e ainda ia pegar a limpeza no final de semana e ia fazer um extra. Caraca, então, tipo assim, diferente de outros advogados aí fora, você já foi seus clientes no passado. Eu sempre fui. Eu fui vivendo as situações dele, daí o meu segundo marido, o Wesley, ficou no Brasil durante muito tempo, porque quando eu o conheci... Que ele não podia voltar. Ele, na verdade, tinha um caso bem complexo, ele entrou pela fronteira, e ele, como muitos brasileiros, ele foi preso pela imigração antes de me conhecer, porque a imigração foi pegar um amigo dele, como um amigo não estava, levou todo mundo, estava na casa. Quantas vezes a gente já ouviu essa várias história? vezes. E daí ele saiu com fiança, fez uma saída voluntária, não saiu, e aí a gente se conheceu. Aí a gente esperou, né? Quando chegou no cumprimento dos 10 anos dele aqui dentro, pra gente poder fazer o processo, coisa toda. Trump virou presidente. E eu tive que chegar em casa e falar, sua entrevista foi marcada e eu acho que você vai ser preso na entrevista. E eu descobri por causa da textura do papel. Tem um papel que era, na época, impresso no field office, e aquilo ali geralmente significava que aquela pessoa ia ser detida. E ele falou, eu vou embora pro Brasil. Aí ele foi. O processo dele foi perdido, veio pandemia. Enfim, ele ficou 4 anos no Brasil. E eu falando pra ele, você vai voltar, mas você vai ter que esperar. Eu não tenho como fazer nada. Então você não só viveu, você viveu várias fases dos seus clientes. Você sabe o que o seu cliente sente na pele. Eu sei que o meu cliente sente na pele e eu sei também o que é Porque é difícil, né? Tem gente que veio de berço e teve todas as oportunidades e aí se torna advogado. Acho que eles esquecem um pouco que a gente lida com a vida das pessoas. Eu não sei se é só isso não, porque tem muito advogado que veio. Hoje em dia tem uma chuva de advogado brasileiro. Ser advogado não é ser competente. Boa. E tem muito advogado que vira advogado de imigração
Porque não dá para outra coisa. Não, isso, porque no mundo corporativo ele não sobrevive. Ele não sobrevive. É porque o corporate law aqui nos Estados Unidos é sanguinário. Litigation, Litigation, personal esquece. injury. Para cada um, John Morgan, você tem 1000 falidos. Isso. Né? Porque ali é E aí guerra vem dos meu próximo grandes. livro aqui, ó. A Arte de Pensar Claramente. O que eu quero trazer? A gente vai chegando no final aqui, ó. Isso aqui tem um capítulo aqui dentro que é bizarro. Rolf Dobelli, ele foi inspirado por esse mesmo autor aqui, o Dan Ariely. E uma das perguntas que ele faz é o seguinte: por que que a gente olha sempre para as estrelas e não para o cemitério? Muitos advogados olham para pro Morgan & Morgan, né? Mas esquece que para vários Morgans e Morgans tem vários aí na rua o quê? Falido. Você sabe qual é o salário médio de um advogado de imigração hoje? O que você acha que é? Sei lá, uns 200 pau? Salário médio de um advogado de imigração com 4 anos de experiência é $80,000 a year. É louco. Ainda bem Minhas que clientes da limpeza ganham mais do que eles. Ainda bem que eu não fiz mestrado. Sabe o que eles falam pra mim? O cliente da limpeza vira e fala assim, me desculpe que meu trabalho é subemprego. Eu falo, subemprego ganha pouco. Subemprego é porra. Eu falo pra esse pessoal, eu falo, caraca, meu. Vai ganhar dinheiro. Eu falo que só tem um American que importa. E é o American Express. American Express. Quando você puxa o seu American Express, você está igualado com todos. Everyone. Por que eu falo isso? Porque essa visão doutorista, né, o doutor, o colega, aqui nos Estados Unidos, hoje, Até no Brasil, os caras... não. Vou te falar um negócio pra você. É porque a gente tá aqui. Você chega lá no Brasil, aquela porrada de advogados, os caras... Tudo falido. Tudo falido. Dentista falido, médico falido, é 15 mil, 20 mil reais. Mas, Thiago, se uma moça trouxer pra casa um namorado e ele é pedreiro, o pai vai achar ruim. Vai. Mas aquele pedreiro ganha mais do que o médico. Bem mais. Olha, eu vou te falar um negócio pra você. Você vai em Goiás, você vai olhar os caras do agrícola, tá todo mundo de caminhonete. Todo mundo com Aí você vai lá na cidade, todo mundo de aluguel no apartamento. É isso aí. Mas bota o cara lá na roça pra plantar maracujá pra você ver. Não vai. Mas aí, quando você consegue unir isso aqui com isso aqui, Isso aí. ali não tem como Ter parar. liberdade, na hora que você tem humildade e aceitar que você é. Por exemplo, eu sou apaixonado com limpeza. Eu acho limpeza pra mim é um business maravilhoso, porque é receita recorrente. Toda semana, quinzena, mês, você Sabe o que eu gosto? Daycare. A daycare é linda. Ninguém troca criança de daycare. Na hora que você entrou ali, tem um tratamento Já era. bom, você entrega, vai ficar ali até os meninos saírem, vai indicar mais 10 ainda. Exatamente. Eu acho que as mulheres... E não tem daycare suficiente nessa terra. Não há. Não tem. A tendência é que cada vez mais sejam dual working families, Correto. né? E eles não estão parando de ter filho. Melhor que daycare é só pet care. Mas enfim, aí a gente vai esticar esse podcast por um bom tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta, para finalizar. Se você perdesse tudo hoje, como é que é o nome? Undercover Billionaire, você já assistiu? Adoro. Você tem $300 na sua mão e um carro. O que você ia fazer? Caraca, se eu tivesse $300 e um carro hoje, eu iria entrar em uma empresa de limpeza comercial que não tinha oportunidade, ia cair pro marketing dos caras. Eu ia virar o jogo deles em 30 dias. Você vê, você teve essa ideia, né? Agora, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, o que eu faria? Porque limpeza comercial é receita recorrente, o marketing dos caras são muito ruins em vendas, eu pegaria uma lista de property managers e ia ligar para 1000 property managers, todo dia 150 ligações. Eu tenho 52 imóveis. Na norte da Geórgia, a gente vai bater agora 47 apartamentos. E você tem que se registrar como um landlord, né? Sabe quantas propagandas de limpeza comercial eu recebo? 0. Pois é. Todas as vezes que eu vou fazer um move in, move out, eu tenho que ficar caçando alguém. Daí eu te apresentei o James, a gente quando trabalha com um cliente estrangeiro, né, que quer fazer um visto e tal, ele ensina essa pessoa como conseguir essa lista de property managers de graça, register landlord, o pessoal não faz. Não faz. Quem que vai me contratar? Eu falo, gente, se na Índia tem call center até hoje é porque dá dinheiro. Daqui eu vou falar pra você, uma mina de ouro e a galera não faz. E outbound sale, por exemplo, eu estruturei uma empresa de marketing, a gente tem menos de 6 meses e a gente fatura aí já quase 30 pau por mês. Com uma margem legal. E a meta tá batendo 1 milhão nos próximos 12 meses. Então tem várias coisas que pode ser feita. Eu parto para a área do comercial, porque vamos supor,
Eu brinco muito, que às vezes eu tô na ilha da Grécia, eu tô olhando aquilo ali, eu falei, caraca, velho, tem como melhorar isso aqui, ó. Tem. E eu fico naquela. Então, assim, a gente que é empreendedor tem essa veia. Hoje, o que eu aprendi, o que eu recomendo pra você é, corre atrás de um coelho. Porque tem muita gente aí fora correndo atrás de 2. Quando você corre atrás de 2 coelhos, você não pega nenhum. Você não pega nenhum, isso aí. A empresa não tá operando bem, o cara tá querendo se esticar pro outro lado e não vai. Não. Vai. Sempre tem alguém que parece estar fazendo mais do que você. Correto. Eu esperei 3 anos pra poder fazer isso aqui full time. Você lembra quando você veio aqui e esse estúdio não existia? Lembro. Era um hobby? Era um balcão, um negócio ali. Acho que muita gente não tem a tenacity, né? Não é... Disciplinado. Tenacity em português. É tenacidade para esperar o momento certo. Porque tem o momento certo. Às vezes você não pode ter plano B. Você viu ali, ó, burn the ships, right? A nossa camiseta, cara, não tem plano B. Não tem. É plano A, é a versão melhor do plano A e vai dar certo. E é fazer o plano A.1, A.2, A.3 até rolar. Até dar certo. Gostei desse bate-papo, viu? Ó, segue doutora Renata. Se você é enfermeira, se você é médico, se você está pensando aí em como utilizar seus skills na área de direito, tem uma demanda bem grande, pelo que eu entendi. E na área de terapia também, né? Você está lançando o Class. A gente USA for All Institute é um hub não é para treinar pessoas para trabalhar com casos imigratórios, para provedores de serviços. Boa. Então, quando a pessoa chega aqui nos Estados Unidos, ela pensa assim, eu sou imigrante, eu vou vender para imigrante, vou ganhar dinheiro. Não é assim. Não é assim. Você tem que ter um skill. Então, é só conhecer USA for All Institute, tem muita informação interessante. Maravilhoso. Obrigado pelo bate-papo. Eu sei que tem que pegar estradas, tem cliente agorinha. Obrigada. Até o próximo episódio.